mídia nasce nesse âmbito da política do Tribunal do Júri. Eu resolvi escolher esse tema porque atualmente totalmente há esse confronto entre mídia e jornais, que é a mídia que eu falo tanto sentido amplo, que é a internet, jornais, etc., com esse confronto no sistema judiciário brasileiro. A interferência que uma causa na outra. Recentemente, vários casos têm surgido, famosos, de grande repercussão, e a mídia dá tratamentos diferenciados para esses casos. Então, essa problemática tem importante relevância jurídica porque ambos, tanto os direitos garantidos aos presos, aos réus que vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, têm direitos garantidos pela Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, a mídia também tem esse resguardo constitucional. O direito de manifestação também é um direito fundamental, e o direito de informação, que é o direito de transmitir informações para o povo. Então, sempre há esse confronto, principalmente em matéria penal. E qual é o problema dessa interferência da mídia? Como os crimes dolosos contra a vida são os mais graves do nosso sistema jurídico, eles acabam tendo uma repercussão maior desses sistemas de jornalismo. Por quê? Porque simplesmente dá lucro para eles. E quanto mais lucro, melhor. E nada mais absurdo do que uma cena do crime com o corpo esticado no chão. Isso a psicologia ainda estuda bastante por que nossa mente se interessa tanto por esses casos absurdos. Por que choca, né? Choca e ao mesmo tempo fascina. Então, a mídia sabe disso e ela explora essa situação. Então, quando essa influência da mídia, quando a pessoa é presa, que comete um crime doloso contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, mas geralmente os casos que têm repercussão são de homicídio, a mídia muitas vezes chega primeiro do que as autoridades, do que o Estado na cena do crime, para fazer a cobertura, fazer matérias, fazer entrevistas. Falta mexer no corpo para conseguir um fundo de reportagem. E isso interfere crucialmente no sistema judiciário, no julgamento dessa pessoa que vinha a ser presa. E o sucesso desses programas televisivos policiais? Tem um caso bem específico, que é o caso da Eloá, que daquela menina foi sequestrada, passou 100 horas, 5 dias sequestrada na posse, num cárcere privado, né, em São Paulo, em Santo André. E teve um caso de um programa de televisão que durante o sequestro, a polícia tentando negociar com o rapaz, a apresentadora ligou para dentro do apartamento e ficou falando ao vivo com o sequestrador lá, na hora que impedia a polícia de estar conversando com ele naquele momento. E foi um caso que chocou todos os juristas do Brasil e as autoridades policiais, porque como é que o local está cercado, a polícia está tentando conversar com o criminoso, e uma apresentadora de televisão está naquele momento falando ao telefone com ele, conversando. Pode agravar a situação, na certa falha, deve ter pensado que poderia ajudar, mas não é o adequado, né? Então, o que é que acontece? O Tribunal do Júri ele surgiu no constitucionalismo moderno em 1215, que foi o surgimento da Carta Magna. O fundamento do surgimento dele foi para limitar o poder absoluto do Estado, para limitar esse poder ditatorial do Estado. Que dizia que, a Carta Magna dizia que o rei, que no caso o rei João Centeno, quando tivesse o interesse de limitar o direito de propriedade, nesse tempo visava principalmente isso, quando ele quisesse limitar o direito de propriedade do cidadão, essa decisão dele teria que ser submetida a um grupo de indivíduos também que fazem parte do alto escalão do poder, né? Então foi nesse momento que surgiu a ideia constitucional, a primeira ideia constitucional moderna do Tribunal do Júri. No Brasil ele surgiu na Constituição a primeira Constituição de 1891, que foi já na primeira Constituição republicana. Antes disso, não era constitucional, mas tinha um Código de Processo Criminal de 1822, antes ainda da primeira Constituição Imperial. E ela era principalmente para julgar os crimes de imprensa, mas não eram os crimes dolosos contra a vida, era para julgar os crimes de imprensa. Então a gente já vê que o surgimento dele no Brasil já tem essa relação
do direito com a mídia. Então, foi evoluindo nas constituições todas, depois de 1891, trouxeram a previsão constitucional do Tribunal do Júri, com exceção da de 1937, que foi quando teve o golpe de Estado e tal, e que novamente veio a ditadura, né, do Getúlio Vargas, né? Então, em 1937 foi retirado, mas em 1946, já com a redemocratização, veio novamente prevendo o Tribunal do Júri. E a de 1988 prevê o julgamento do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. E esse o Tribunal do Júri é uma garantia fundamental que não pode ser retirada, somente com a nova Constituição. O júri é formado inicialmente por uma lista maior de 25 jurados que se inscrevem, vão ao fórum, se inscrevem, que querem ser. Se inscrevem, mas às vezes ser um cidadão que está sendo parado, não ter sido condenado, mas no geral são 25 que se inscrevem, mas que vão formar o conselho de sentença para os julgamentos são apenas 7. Desses 25, 7 vão ser escolhidos para cada caso para julgar o caso. E por que são 25? Porque tanto o promotor quanto a defensoria, ou o advogado do réu, vão poder fazer exclusões dos jurados. Eles vão estar lá todos os 25 e vão poder, quando forem chamados, o juiz vai falar o nome. E cada parte pode recusar 3 jurados. Então, por isso que tem essa lista maior. Mas aí qual é o problema? Esses jurados, eles saem do meio do povo. Eles não necessariamente têm formação jurídica. Eles não precisam conhecer de lei, não precisam saber de direito. São cidadãos comuns. Podem ser ricos, pobres, negros, ingleses, mas moram no Brasil, tanto faz. E aí, qual é a crítica que se faz ao Tribunal do Júri? Ele surgiu extremamente elitista, para limitar mesmo o poder do Estado. E hoje, na época era chamado de julgamento pelos seus pares, né? Só que no formato como é hoje, quem são os pares do indivíduo que está sendo julgado? Geralmente esse indivíduo que está sendo julgado, ele é pobre, negro, todo aquelas estereótipos que a gente já sabe, né? Então, quais são os pares desse indivíduo? Porque não há uma limitação dos jurados que podem se inscrever, com exceção óbvias, né, de ser criminoso e tal. Mas, por exemplo, um cidadão que mora na beira-mar pode julgar um cidadão que mora numa favela daqui de Fortaleza. E um cidadão que mora numa favela de Fortaleza pode julgar um cara que mora na beira-mar. Então, tem esse choque, tem essa diferença cultural e influencia isso na decisão do júri. Porque a decisão que ele tomar aqui é soberana. O juiz que preside o julgamento, ele não pode interferir no julgamento em si, ele vai apenas conduzir o processo, vai dar a palavra ao Ministério Público, ao advogado, mas a decisão que o jurado tomar vai ser arquivada. Então, esse jurado ele sai do meio da população e, pré-processualmente, ele é bombardeado com todas as informações referentes ao caso. Antes de tomar o caso, muitas vezes ele já chega, depois que senta na cadeira, ele já sabe a decisão que ele vai tomar. Porque viu na mídia, e a mídia tem um jornalistas, principalmente de grandes renome, eles têm eles são formadores de opinião, assim como o advogado, o jurista, ele é formador de opinião. O jornalista talvez seja mais ainda do que o advogado ou o juiz, porque aquilo entende-se que se um jornal tem repercussão de grande renome, dá seu tempo suficiente para noticiar aquele fato deve ser verdadeiro. E a mídia, ele sabe como formar uma opinião. Na psicologia tem o que a gente chama de sugestão. Sugestão nada mais é do que um indivíduo plantar uma ideia na cabeça de outra pessoa, sem que ela perceba e ela acredita que essa ideia saiu da própria cabeça dela. Isso é a sugestão na psicologia. E a mídia sabe como usar isso. Um exemplo de sugestão são as generalizações justificadas. Quando se fala em indignação pública, que a gente vê muito nesses casos, né? População revoltada, indignada, a população toma a frente do fórum. E geralmente quando a gente vai ver a filmagem, tem umas 10, 15 pessoas na frente do fórum. Mas como a mídia retrata isso, dá uma ideia de consenso.
verdade que todos pensam daquele jeito. Isso acaba afetando o julgamento do jurado. Então, a mente tem essa formação de opinião. Quando ela fala indignação pública, população revoltada, quantas pessoas precisam ser revoltadas para dizer que tem uma indignação pública? Então, essas questões são mecanismos que a mídia utiliza para influenciar o jurado. E, por exemplo, tem um caso não diretamente ligado à mídia, mas que é do Chico Xavier. Ele era psicógrafo, né? Ele psicografava cartas e teve 2 ou 3 julgamentos que ele psicografou cartas da vítima, inocentando o réu. E, curiosamente, não se sabe se tem ligação, eles são verdadeiros, não aconteceu em Goiás. E não se sabe até que ponto essas cartas influenciaram o jurado. Só o fato é que depois de apresentar a carta, ele foi absolvido. Isso, 2 julgamentos ocorreram com essas cartas dele e houve a absolvição. Isso é uma reforma do princípio do tribunal que é a plenitude de defesa. A defesa pode alegar todos os argumentos que ela achar plausíveis para absolver o réu. Não importa, não precisam ser jurídicos e não precisam estar expressos na lei. Eles podem alegar argumentos emocionais, racionais, por exemplo, esse ponto de bandido morto. Se o promotor chegar aqui com esse discurso, ele fala que o bandido morto, que ele matou todo mundo, não sei o quê. Na hora do processo vai ter argumentos para a acusação e para a defesa. Mas esse tipo de argumento, você não tem como saber qual o jurado absolveu. E a mídia se aproveita disso e a gente sabe que exerce essa influência. Então, o projeto pode veio trazer essa discussão, mostrar com um dos objetivos, vai trazer como o judiciário atual está sopesando essa disputa de direitos, digamos assim. E, inclusive, recentemente houveram algumas decisões que os tribunais de justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, eles limitaram, proibiram a polícia de apresentar o direito à mídia. Por exemplo, a visão, por exemplo, flagrante, geralmente tem aquela sessão de fotos de entrevista. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu essa apresentação justamente para evitar essa influência da mídia na decisão dos jurados. Então, a metodologia utilizada foi e será bibliográfica, qualitativa, uma vez que eu vou fazer estudos de casos reais, que eu entendo que a mídia foi crucial, como por exemplo o caso Marrone, o caso do Pedro Bruno, dentre os casos famosos, como esse próprio Perdoar, embora tenha sido uma influência da mídia pré-processual, pré-julgamento. Isso é basicamente isso.